Alô, bem-vindo ao programa Momento da Graça, que é também agora, nesses tempos, o culto de quarta-feira da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. E durante esse ano, até que, mesmo quando nós reunimos no templo, nós começamos uma série de lições sobre personagens da Bíblia. E hoje nós vamos continuar. Nós fazemos alguns do Antigo Testamento, depois fazemos um do Novo Testamento. E como esta é a semana da Páscoa, nós então vamos examinar uma das pessoas do Novo Testamento, uma pessoa que interagiu com Jesus no início, no meio e no fim da sua vida aqui na Terra. Hoje nós vamos estar falando sobre Nicodemos. E nós vamos dividir bem simples, apenas João, que foi um dos apóstolos, que você lembra que os 4 evangelistas do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas João era um dos apóstolos, e apenas João fala sobre essa figura, essa pessoa, por nome Nicodemos, que, por sinal, Nicodemos significa conquistador do povo. E então, Nicodemos só ocorre em 3 passagens, em 3 momentos. O seu nome aparece 5 vezes, mas apenas em 3 ocasiões no Novo Testamento, no Evangelho de João, e também 3 vezes que Nicodemos aparece na Bíblia com um relacionamento com Jesus Cristo. Então, nós vamos começar pela parte que você mais conhece, mas eu quero que você, por favor, lembre que são 3 momentos. Um no início do ministério de Jesus, que Nicodemos se encontra com Jesus. Um no meio do ministério de Jesus, que fala, não ele em interação direta com Jesus, mas com os judeus, mas Nicodemos é mencionado. E em seguida, a última parte é onde Nicodemos participa do sepultamento de Jesus Cristo. Mas então, pouco sabemos sobre a pessoa de Nicodemos, exceto que nós sabemos o seu nome, já deu o significado. Nós sabemos que ele era fariseu, que significa que ele fazia parte daquela seita dos judeus, muito radical, e também de muita influência, de muito poder. Inclusive essa seita tinha poder político, apesar de Israel, na ocasião, ser subjugada pelo Império Romano, mas eles continuavam com seu governo local, e os fariseus eram a seita religiosa, mas também política mais poderosa em Israel. E Nicodemos, então, era um fariseu, e a Bíblia diz em João capítulo 3, que é a primeira vez que nós encontramos Nicodemos na Bíblia, que ele era um dos principais dos judeus. Ele fazia parte, provavelmente, daquilo que era chamado de Sinédrio, que era um tribunal dos judeus, onde eles julgavam coisas pertinentes à sua lei. Lembrando que, para os judeus, política e religião, né, é a mesma coisa, né? Era totalmente misturado, e era inseparável, que aliás é uma característica até mesmo ali do Oriente Médio, é uma característica do próprio Islã, onde religião e política vão de mãos dadas, são inseparáveis. Então, Nicodemos fazia parte dos fariseus, e que tinham certas crenças tradicionais dos judeus, muito radical, aceita muito radical no sentido do cumprimento das minúcias da lei, e ao mesmo tempo um partido político.
E daí então Nicodemos era diz a Bíblia, um dos principais dos judeus. Nós não vamos ler a parte de João capítulo 3, mas você pode conferir, eu vou apenas contar a história, para a gente então ver o trajeto de Nicodemos conforme as poucas informações que nós temos do apóstolo João. E João tinha um relacionamento, nós sabemos que João tinha amigos, conhecidos, pessoas de alta patente dentro do judaísmo, tanto é que quando Jesus foi julgado no final do seu ministério, João tinha acesso à casa do sumo sacerdote onde Jesus estava sendo detido e julgado. E foi ele que introduziu Pedro no pátio ali durante o julgamento de Jesus. Então, João tinha acesso a essas pessoas, não sabemos exatamente como, mas ele tinha acesso a essas pessoas de poder, apesar de que João era um homem simples, pescador, lá do norte da Galileia, mas ele tinha essa movimentação dentre os principais dos judeus. Então, ele que conta a história de Nicodemos. Então, João capítulo 3, nós temos desde o verso 1, que já fala pela primeira vez o nome de Nicodemos. Nós temos a Bíblia nos dizendo quem ele era, fariseu, principal dos judeus, veio de noite conversar com Jesus. E a conversa, como eu disse, eu não vou ler porque eu quero ler as outras duas passagens dos outros dois momentos de Nicodemos envolvido com Jesus. Então, mas em João capítulo 3, diz que ele veio de noite porque ele entendia que Jesus só podia ser um homem de Deus. Ele não sabia bem quem era esse Jesus, mas pelos seus ensinamentos, pelas suas palavras, ele sabia que Nicodemos só podia ter sido enviado por Jesus. E quando ele chega para Jesus, lembrando que ele veio de noite com medo de ser descoberto pelos seus companheiros de sinédrio, de religião, como se diz. Ele não queria que soubessem a sua curiosidade de falar com esse novo mestre, esse novo rabi. Então, ele veio e a primeira coisa que ele faz é uma saudação assim, de respeito tradicional entre os judeus. E ele chama justamente Jesus de mestre. E diz que ninguém pode fazer essas coisas, esses sinais que tu fazes, se não for de Deus. Mas Jesus nem presta atenção na saudação e dessas palavras de Nicodemos. Jesus sabe o coração de Nicodemos, ele sabe a necessidade de Nicodemos. Então Jesus joga a saudação de lado, ele nem diz boa noite, Nicodemos, oh, que honra ter você aqui, um dos principais dos judeus. Ele não fala nada disso, que seria natural. O que ele faz? Ele diz, olha, se você quiser entrar no reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. E isso pega o Nicodemos no contrapé. Ele é pego de surpresa por essas palavras de Jesus. E Jesus então diz para ele, olha, você tem que nascer de novo se você quiser entrar no reino de Deus. E Nicodemos tem o preconceito, a ideia preconcebida de que, ora, eu sou judeu, por natureza eu já faço parte do reino de Deus. Mas Jesus diz, não, você ainda não está no reino, não. Você, para entrar no reino, você vai ter que nascer de novo. Esse seu primeiro nascimento não serve. Tem que nascer de novo. E aí Nicodemos diz, mas Senhor, será que eu posso voltar ao ventre materno para nascer de novo? E todo mundo sabe que isso é impossível. Até um bebê recém-nascido não tem como voltar.
né? É um caminho único, tem que sair do ventre, tem que nascer, tem que viver e não tem como pôr lá dentro de novo. Então, Nicodemos, né, confuso, talvez sem saber o que dizer, diz, será que eu vou ter que voltar? Não sabemos nem se a mãe dele ainda vivia, mas vou ter que voltar ao ventre materno para poder fazer parte do reino de Deus. E aí Jesus vai explicando para ele que o reino de Deus não é de carne, o reino de Deus não é uma coisa de pessoas físicas aqui na terra. O reino de Deus é espiritual. E o nascimento, o novo nascimento é espiritual. Não é um nascimento físico, não é uma experiência física, é uma coisa espiritual. E daí então Jesus faz várias explicações e nós vamos apenas resumir o que é o novo nascimento. É quando a pessoa percebe, eu não faço parte da família ou do reino de Deus. E pelo meu ser natural, eu nem tenho como ser parte da família ou do reino de Deus. O meu nascimento, a minha religião em que eu nasci, não me confere o direito de ser cidadão do reino de Deus. Isso é por um novo nascimento. E o novo nascimento acontece quando o ser humano reconhece os seus pecados, reconhece que não tem, os seus ancestrais não são documento, a sua religião não é documento, a sua posição não é documento, nada disso vale. Eu tenho que me humilhar, me arrepender dos meus pecados e nascer de novo. Eu tenho que crer em Jesus Cristo como Salvador, e Jesus fala dentro do texto sobre como ele seria levantado na cruz e ele seria o cumprimento de todo o Antigo Testamento, de toda a linhagem dos judeus. Ele é a figura ao centro do reino de Deus, e quem olhar para ele, quem nascer nele, quem pelo Espírito deixar de ser a criatura que era, que achava-se uma pessoa merecida, ou uma pessoa que tem a linhagem correta, ou a igreja correta, ou a religião correta, se lava de tudo isso e se joga nos braços de Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo como Salvador, essa pessoa nasce de novo. Por isso que muito mais tarde o apóstolo Paulo disse que, falando aos Coríntios, ele diz, por isso que as pessoas, quando creem em Jesus, elas deixam de ser o que eram e são novas criaturas. E então é isso que Jesus explicou para Nicodemos, e tudo indica que mesmo que naquela noite Nicodemos não fizesse uma profissão de fé, mas tudo indica que as palavras de Jesus explicando para ele, olha, todo o seu passado não vai levar você para o céu. A sua religião, a sua ascendência, os seus antepassados, a lei, tudo em que você nasceu, nada disso vale. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser nova criatura. Tem que nascer do Espírito. E sendo assim, tu serás parte do reino de Deus, da família de Deus. Você vai nascer numa nova família. E então tudo indica que Nicodemos entendeu a mensagem e ele ficou pensando, e houve mudança na sua vida. Isso nos leva então para a segunda etapa na vida de Nicodemos, e com Jesus, e essa interação, esse paralelo entre as duas vidas. Então, eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia para João,
capítulo 7, onde nós vamos ler os versos 50 a 52. E a situação, nós não vamos ler ainda, mas a situação é a seguinte: os judeus, os fariseus, os principais dos judeus estão furiosos com Jesus, porque Jesus está ameaçando o seu poder. E eles não podem abrir mão do seu poder. E daí então eles estão numa situação onde eles querem prender Jesus, mas o povão está ouvindo Jesus e ali em João capítulo 7, um poucos versos antes dos que nós vamos ler para você, diz que as pessoas olhavam para Jesus e diziam: ele só pode ser o grande profeta, só pode ser o Cristo. As coisas que ele faz, as coisas que ele fala, só pode ser. Aí os judeus mandaram uns guardas lá para prender Jesus, e os guardas voltaram sem Jesus. E quando os fariseus então disseram: cadê o homem? Por que não trouxeste? Aí eles disseram: nunca a gente ouviu alguém falar como ele. E chegaram lá com a ideia de prender Jesus e trazer preso, e quando ficaram lá ouvindo as poucas palavras que eles ouviram, disseram: não, nós não podemos prender esse não, esse é Deus, esse é a autoridade. Nós não podemos prendê-lo. Voltaram sem, os judeus ficaram furiosos. Mas vocês não prenderam, mas ele não, o que nós ouvimos dele, o que ele falou, não é um homem qualquer. Isso aqui não é uma pessoa qualquer, isso aqui não é um revoltado, não é um revolucionário, não é uma insurreição. Isso aqui é diferente. E nós não tivemos coragem de prendê-lo. Então, aí eles despacharam e disseram: e quanto a essa multidão que está falando, quanto a esse povo, essa plebe que está falando essas coisas, essa plebe é maldita. Eles tinham desprezo, eles menosprezavam o povão e os seus pensamentos e as suas ansiedades, os seus anseios e as suas vontades. Eles disseram: essa plebe é maldita, esse povão aí é maldito, nós é que sabemos das coisas. E daí então vem com esse momento, então os judeus furiosos com Jesus, querendo prendê-lo, sendo desobedecidos, e a todo momento tendo os indícios de que esse é o Deus feito homem, o profeta, o Cristo. Aí nós vamos ter Nicodemos novamente na discussão, porque ele faz parte, ele é fariseu, é um dos principais, faz parte do Sinédrio, e ele então vai nos falar agora, e vamos ver o que é que ele diz e o que os judeus dizem. Então, a nossa leitura agora é João capítulo 7, versos 50 a 52, diz assim: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examinas e verás que da Galileia não se levanta profeta. Isso é João capítulo 7, versos 50 a 52. Então veja, isso aqui é no meio da vida de Jesus, durante o auge do seu ministério, e os judeus, por seu lado, ameaçados, as suas garras no poder, e então ameaçados por esse homem Jesus, ameaçados politicamente, economicamente, ameaçados de tudo. O seu domínio sobre as pessoas, sobre o povo, eles se sentem ameaçados, odeiam Jesus por isso, e daí então manda os soldados chegam lá e eles também são convencidos de que esse não é um homem qualquer, só pode ser da parte de Deus. Isso os deixa assim fora de si, um ódio terrível, e eles então estão nesse tom acusatório,
e de perplexidade também, porque não sabem o que fazer mais, porque fugiu do controle deles. Aí Nicodemos cria coragem, porque ele crê em Jesus, ele sabe quem é Jesus, ele teve uma experiência com Jesus. E no nosso texto diz que é aquele que antes fora ter com Jesus. João fala, ele lembra, né? João sabia daquela vez que Nicodemos procurou Jesus de noite. Então Nicodemos, um deles, faz uma pergunta. Ele diz: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então Nicodemos diz: gente, por que a gente não... Por que não escutá-lo para saber? A gente não poderia mandar uma intimação, pedir para ele vir aqui, para a gente ouvi-lo, e daí então tirar as nossas conclusões? Quer dizer, ele é sensato, mas ele é tímido ainda. Ele ainda não tem aquela coragem de dizer: eu sei que ele é de Deus e eu estou aqui para defendê-lo. Ele só joga assim suavemente, mas eles estão tão cheios de ódio que eles dizem: mas será que até você, Nicodemos, está defendendo esse homem? Até você? Você não sabe que da Galileia não se levanta profeta? Será que você também não é de lá? Porque eles desprezavam a Galileia, que era o interior, era lá os nortistas da época. E era do norte mesmo, a Galileia era no norte da Palestina. Então eles tinham tanto ódio que nem a própria lei, que eles eram tão radicalizados e defendiam unhas e dentes, eles estavam dispostos a colocar a lei de lado por causa do seu ódio e dizer: nós não precisamos ouvir esse cara. Ele é da Galileia. Da Galileia levanta profeta. Quer dizer, para eles era impossível sair um profeta da Galileia. No entanto, tem uma curiosidade: Jesus não era da Galileia. Jesus nasceu na Judeia, em Belém, na cidade de Davi. E descendente de Davi, o rei Davi, o mais venerado de todos os reis de Israel, Davi é pai, né, ancestral de Jesus. E Jesus nasceu na mesma cidade de Davi, na cidade de Belém da Judeia. Mas eles eram tão cegos que eles não conseguiam ver. Mas vamos ficar mais vamos deixar eles um pouco de lado e vamos pensar um pouco mais na pessoa de Nicodemos. Nicodemos, então, era tímido. Ele era um discípulo de Jesus, ele cria em Jesus, ele sabia quem era Jesus, mas ele não tinha aquela coragem de confrontar as pessoas da sua religião e da sua política, da sua posição, do seu status. Ele não tinha coragem de dar um passo à frente e dizer: gente, ele é de Deus e eu sei porque eu creio nele. Ele não tinha essa coragem ainda. E isso nos leva para a terceira etapa. E eu quero que você venha comigo, nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa agora. Em João capítulo 19, versos 38 a 42, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha morrido, mas o seu corpo ainda está pendurado na cruz. E a Bíblia nos diz assim, é João capítulo 19, acompanha aí na sua Bíblia, versos 38 a 42, diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas
como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Isso é João capítulo 19, versos 38 a 42. Vamos aproveitar os nossos últimos minutos dessa lição para concentrar num princípio muito importante que Nicodemos e José de Arimateia, que foram os dois homens que tiveram finalmente a coragem de ir para o governador de toda a Palestina, Pilatos, o governador romano, e pedir o corpo de Jesus para sepultar. A Bíblia diz aqui, repete aquilo que a gente já vem falando. Primeiramente que José de Arimateia, que era discípulo, ainda que ocultamente, com receio dos judeus, com medo de se pronunciar. Mas depois de Jesus morto é que ele finalmente cria coragem e vai lá a Pilatos e pede o corpo. E também Nicodemos, diz o texto, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. João lembra sempre aquela experiência que Nicodemos teve com Jesus no meio da noite, só eles dois, e a mensagem que Nicodemos recebeu naquela noite, que tinha que nascer de novo se ele quisesse fazer parte do reino de Deus, da família de Deus. Mas fez efeito, e Nicodemos era discípulo, mas não tinha coragem de fazer a sua profissão de fé e de defender a sua fé em Jesus de público. Mas finalmente, depois que Jesus é morto, os dois vão lá e se expõem e levam o corpo de Jesus, sepulta num sepulcro novo, levam lençóis para poder envolver o corpo. Diz que Nicodemos levou esses perfumes, esse composto, essa pasta para colocar no corpo de Jesus. A ideia é que, primeiramente, eles estavam dando um sepultamento tradicional judeu para Jesus, mas também a ideia de que Jesus, nós reconhecemos como mestre e tudo, mas ele está morto e vai apodrecer na sepultura, que nós sabemos que não aconteceu. Mas nem os próprios discípulos de Jesus entenderam a ressurreição até o momento. Então não vamos culpar José de Arimateia e Nicodemos pela sua falta de fé na ressurreição de Jesus. Mas tem um detalhe aqui que eu quero destacar. A Bíblia diz que ali, naquele jardim, perto da cruz, eles colocaram, sepultaram o corpo de Jesus e por causa, olha só esse detalhe, lá no verso 42, por causa da preparação dos judeus, era a semana da Páscoa, e por estar perto, depositaram o corpo de Jesus. Ainda que eles eram crentes em Jesus Cristo, ainda que eles fossem discípulos de Jesus Cristo, eles ainda não conseguiram se desvincular da sua velha religião e dos costumes dos judeus, e então eles fizeram uma coisa apressada. Nós temos que colocar ele lá dentro e nos livrar, porque nós temos que fazer a purificação para poder terminar a celebração da nossa religião. Tudo isso eu quero que você que é crente, ou que se queixa que é crente, ou que é um crente assim meio assim às escondidas, meio incubado, eu quero desafiar você a ser um crente de verdade, de não ser um crente por conveniência, de não ficar com muito medo do que os colegas de trabalho vão dizer, para ficar assim às margens do cristianismo verdadeiro, de não ter coragem para chegar e dizer: eu sou em primeiro lugar um crente em Jesus Cristo e o resto é o resto. Porque nós temos um montão de crentes desse tipo, nesse mundo em que nós vivemos, com as pressões da política, da ciência,
da mídia, dos colegas, dos amigos, das pessoas com que a gente trabalha, aí fica assim aquele crente nas sombras, sempre por trás, nunca se comprometendo. Nicodemos tinha esse problema e teve que Jesus morrer para ele poder tomar uma posição, mas mesmo assim uma posição de meio termo, porque a Bíblia diz que eles sepultaram Jesus ali porque tinha as suas práticas religiosas que eles não podiam abandonar e porque era perto. Então, eu estou conclamando você, eu estou pedindo a você, né, pela história que nós acabamos de examinar, não seja como Nicodemos, tímido no seu cristianismo, nas sombras, na escuridão da noite. Não seja esse crente, assim só, né, com essa moleza, condenar sem ouvir, não faça isso não. Se declare, se comprometa a ser um crente de verdade, a ser um discípulo de verdade, a dizer: eu sou crente em Jesus Cristo e não abro mão, eu defendo Ele, eu sou o que sou hoje porque eu nasci de novo. E eu quero que todo mundo saiba, e não é por conveniência, e eu vou me lavar da velha religião que eu seguia antes, e eu agora vou me declarar um discípulo de Jesus Cristo. É isso que Ele espera de nós. Eu não estou aqui para julgar Nicodemos. Estou apenas apresentando uma situação que aconteceu e que certamente Jesus teria ficado muito mais feliz se Nicodemos tivesse feito naquela primeira noite uma profissão de fé e tivesse renegado o seu passado, a sua religião, a sua posição de poder e tivesse se tornado um seguidor próximo de Jesus. Mas, finalmente, depois de Jesus morto, ele pelo menos tomou uma posição mais enérgica. Mas o que eu estou dizendo para você é que na minha igreja eu conheço um montão de crentes, de discípulos que ainda estão pelas sombras. Ainda não são assim aquelas pessoas comprometidas. E eu sei que o que Jesus espera de nós é compromisso com Ele. Coragem. Não essa timidez de ficar, o que é que vão dizer, o que é que vão falar. De não se comprometer a ser em primeiro plano um cristão para depois ser a sua profissão, seja lá o que for. Isso aí é segundo plano. Então, eu tenho certeza que é isso que Jesus espera de nós. Então, quero desafiar você, por favor, largue as sombras, largue o seu esconderijo, venha à clara luz, se exponha e se coloque como defensor do nome e do reino de Jesus Cristo. É isso que eu quero ser. É isso que eu tentei ser durante toda a minha vida. Eu não escondo a minha posição de pregador do nome de Jesus Cristo, de exaltar o nome de Jesus Cristo diante dos homens. Mas eu queria que você também aceitasse esse desafio e se tornasse um discípulo verdadeiro de Jesus. Muito obrigado que você assistiu, espero que você tenha sido edificado pelo que nós vimos na vida de Nicodemos e que você seja diferente pelo que você viu da palavra de Deus nesse dia. Muito obrigado e até a nossa próxima lição.